Vamos para mais uma série de personagens da Bíblia. Hoje falaremos de Priscila, a companheira fiel. Então, quem foi Priscila na Bíblia? A história da cooperadora do apóstolo Paulo. Então, vamos falar dessa mulher de grande importância na Bíblia. Nós fomos escolhidos por Deus para uma grande obra. Essa mulher também não foi diferente. Mulher corajosa, com seu marido Áquila, ficaram conhecidos por desenvolverem uma grande obra ao lado do apóstolo Paulo. Ela representava o retrato de uma mulher competente e forte, totalmente envolvida no ministério cristão. Então, quem foi Priscila na Bíblia Sagrada? Ela foi uma cooperadora do apóstolo Paulo, juntamente com seu esposo Áquila. Eles eram amigos íntimos do apóstolo Paulo. Uma mulher destemida, forte, competente, hospitaleira. Embora ela trabalhasse junto com seu esposo na fabricação de tendas, ela encontrava tempo para aprender sobre as Sagradas Escrituras. Essa mulher teve um papel muito importante na história da igreja primitiva, contribuindo de todas as formas para que o evangelho fosse propagado. A história de Priscila ficou conhecida depois que ela e seu esposo tiveram que deixar a cidade de Roma, por uma ordem do imperador, pela qual ordenava a expulsão de todos os judeus. Isso nos dá indícios de que Priscila e o seu esposo Áquila eram cristãos. Eles chegaram na cidade de Corinto por volta do ano 50 depois de Cristo, onde trabalhavam como fabricantes de tendas, onde conheceram o apóstolo Paulo, se tornando assim grandes amigos. A amizade deles se transformou em uma parceria para a propagação do evangelho. Priscila e Áquila acompanharam Paulo até a cidade de Éfeso e por vários anos eles lideraram a igreja em Éfeso. Além de liderarem a igreja, tiveram uma grande influência na vida e ministério de Apolo. Eles viajaram muito em prol do trabalho missionário. Suspeita-se que eles retornaram para Roma em algum momento após passar a revolta. A Bíblia não nos diz qual foi o final de Priscila e de seu esposo Áquila. Porém, muitos estudiosos acreditam que eles foram martirizados em Roma. Enfim, a história de Priscila mostra que ela foi uma mulher companheira, independente das circunstâncias. Ela se mostrou temente a Deus, fazendo com que outros também se aproximassem mais de Deus, conhecendo-o em sua totalidade. As qualidades dessa mulher não são tão fáceis de identificar, porque, embora ela seja mencionada em vários versículos, poucos detalhes são revelados sobre ela. No entanto, podemos aprender algumas coisas tremendas sobre ela. Logo após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos foram cumprir a missão que Jesus tinha os designado para fazerem, fazendo com que grandes levantes e revoltas acontecessem em Roma. Sendo assim, o imperador romano decretou que todos os judeus saíssem de Roma. A Bíblia declara que Priscila e seu esposo Áquila partiram então para Corinto, onde conheceram o apóstolo Paulo e tiveram uma maravilhosa oportunidade de serem discípulos ou discipulados e treinados pessoalmente por Paulo. Depois de terem conhecido o apóstolo Paulo, além de trabalharem no serviço de fabricação de tendas, ainda prestavam serviços missionários. Priscila foi uma mulher hospitaleira e generosa. Olha o que diz no texto de Romanos, capítulo 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Essa mulher abriu as portas de sua casa para que os cultos fossem realizados ali.
pois naquele tempo não existia ainda um templo de adoração a Deus. Embora eles viajassem bastante, aonde eles estivessem, as portas eram abertas para que o evangelho fosse anunciado. Somente uma mulher hospitaleira e generosa poderia tomar essa decisão. Vemos que ela não se importa com nada mais a não ser anunciar o verdadeiro evangelho. Priscila era uma mulher de fé e coragem, pois Paulo diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, 3 e 4. Na igreja primitiva, somente pessoas de coragem e de muita fé poderiam se tornar missionários, pois nesse período da igreja, os judeus odiavam os cristãos e os romanos tinham sede por exterminá-los. Muitos cristãos e até mesmo os discípulos de Jesus perderam suas vidas. Quando Priscila e o seu esposo se tornam amigos de Paulo, saindo com ele para anunciar o evangelho, eles estavam abertamente arriscando suas vidas. Porém, a fé estava firmada em Jesus e de nada tinham medo. Priscila era uma amiga dedicada e fiel, pois quando ela e Áquila conheceram Paulo em Corinto, eles passaram 18 meses juntos, fabricando e vendendo tendas e também apregoando o evangelho de Jesus. A amizade deles era tão verdadeira que quando Paulo decidiu viajar para Éfeso, e eles foram juntos, a Priscila, como mulher, poderia ter recusado essa viagem, pois deixaria tudo ali pelo fato de ir para algum lugar estranho. Porém, ela, sendo uma amiga verdadeira e fiel, aceitou o desafio e partiu junto com seu esposo e seu amigo Paulo. Priscila era uma mulher sábia e amante das Escrituras. Passados alguns dias em Éfeso, Priscila se depara com uma situação um tanto preocupante. Ao chegarem à sinagoga, aqui já vemos que Priscila estava disposta a aprender mais das Escrituras. Porém, ela e seu esposo Áquila se deparam com um jovem chamado Apolo fazendo um sermão. Porém, Priscila era uma mulher sábia e, mesmo percebendo que o sermão de Apolo estava incompleto, ela teve a ideia de convidá-lo para ir até a sua casa, ali em particular, e juntamente com seu esposo, eles teriam a oportunidade de explicar toda a história de Jesus. Priscila poderia ter chamado a atenção de todo o público, dizendo que o sermão de Apolo estava incompleto, deixando-o extremamente constrangido e até mesmo fazendo-o desanimar. Porém, a sabedoria dessa mulher era tremenda, a ponto de orientar Apolo, que depois tornou-se muito na obra missionária. As qualidades de Priscila nos trazem grande admiração. Há tantas lições que podemos aprender com essa humilde mulher. Primeira lição: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Priscila e seu esposo Áquila passaram por um momento difícil onde moravam, pois eles foram expulsos de Roma por serem judeus. No momento, provavelmente ficaram um tanto abalados, pois tinham que abandonar seus negócios, sua casa e tudo que possuíam. Priscila e Áquila conheceram Paulo em Corinto e passaram 18 meses juntos, aprendendo a palavra do Senhor diretamente com o apóstolo Paulo, das quais começaram a desenvolver o chamado missionário juntos.
Esse versículo de Romanos se tornou algo tão real para eles, pois viveram na pele essa experiência. Segundo aprendizado que podemos adquirir da Priscila: sua casa precisa ser um local de adoração a Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção na vida dessa mulher é que sua casa era um verdadeiro local de adoração. Será que seu lar ou a sua casa é um lugar de adoração? Não importa o dia e o horário de se a sua casa é luxuosa ou apenas uma casa simples, o que importa é que se ela é um lugar de adoração verdadeira, se este ambiente é consagrado a Deus, se as pessoas se sentem bem quando estão em sua casa. Terceiro aprendizado: seja uma esposa fiel e companheira. Priscila e Áquila ficaram conhecidos como um dos casais exemplares da Bíblia Sagrada. Ela era tão companheira em tudo que até pareciam ser dois amigos. Eles prezavam pela companhia um do outro. Ela estava sempre presente nas viagens missionárias, evangelizando e falando do amor de Jesus. Que possamos aprender com essa mulher, cativar nosso cônjuge pela fidelidade, lealdade e companheirismo. E a quarta lição que aprendemos: cumpra o seu chamado. Cada um de nós fomos chamados para desempenhar uma função no reino de Deus. Isso aqui é importante, irmão. Cumprir o nosso chamado. Você sabe que você foi chamado para desempenhar uma função no reino de Deus, assim também como eu sei. Com essa mulher, com Priscila, não foi diferente. Ela foi chamada para ser uma auxiliadora no ministério de Paulo, ou do apóstolo Paulo, onde ela se tornou uma missionária. Ela realizou o seu chamado com muita excelência. Não poupou sua vida, mas gastou-a em prol do reino de Deus. Você já sabe qual é o seu chamado? Essa fica a pergunta para mim e para você. Nós sabemos quais são os nossos chamados? Para que o Senhor te chamou? Enfim, vamos terminar ou encerrar esse estudo, a respeito dos personagens da Bíblia, hoje falando aqui sobre Priscila. Enfim, Priscila nos ensina grandes lições, sendo uma líder da igreja primitiva, notada pela sua hospitalidade, trabalhando lado a lado com seu esposo, sendo grandes amigos do apóstolo Paulo. Juntos, nos deixaram um legado de fé, coragem, lealdade e muito amor pelas almas. Então, para que você tenha uma melhor compreensão acerca da vida dessa mulher, ou da Priscila, leia as passagens da Bíblia que citam sua história. Estão aqui escritas: Atos 18, 2 ao 19 e 26. Temos também Romanos 16, 3 e 4, 1 Coríntios 16, 19 e 2 Timóteo 4, 19. Deus abençoe e te abençoe com essa palavra de Deus.